E eu dizia, Deus, eu não estou entendendo direito, não está bem lícito, bem explícito, bem claro. E aí eu vi o anjo segurando na mão de Jair Bolsonaro, e ele estava fora do local que ele estava, na prisão, na carceragem da Polícia Federal. Isso foi no final da live, às 21h30, do dia 5 de janeiro de 2006. E eu acredito que na madrugada, não sei se 3 da manhã, 4 da manhã, a hora que ele leva a queda, que dá o possível traumatismo craniano, né? O tempo que passou para a liberação do mesmo, mas o anjo tomou ele pelas mãos, né? O anjo tomou ele pelas mãos e tirou ele de lá. E eu pude ver no dia 6, quando eu acordei, as primeiras coisas que vieram das comunicações foi isso, apóstolo, muita gente. E pude ver hoje, dia 7, que ele foi levado ao hospital. E vendo hoje, dia 7, que ele foi levado ao hospital, aí eu entendi, o anjo que iria tirar ele de lá, né? E eu não via o local da carceragem da Polícia Federal. Eu vi o anjo tirando de lá, ele não estava lá. E hoje, dia 7 de janeiro de 2026, o anjo tirou e levou ao hospital. Mas há algo muito mais forte, grandioso, que eu tenho que falar hoje. Gostaria que vocês me dessem toda a atenção na live, por favor, e ficassem bem atentos a todas as palavras, né? Todas as palavras do que eu vou dizer a partir de agora. Tá? Todas as palavras. Estou conseguindo voltar um pouco, graças a Deus. Estou conseguindo voltar um pouco, gente. Eu estou conseguindo voltar um pouco, graças a Deus. Graças a Deus, estou conseguindo voltar um pouco. Escute bem o que eu vou falar. Canal Verbo de Deus. Já disse que te amo hoje. Canal Verbo de Deus. Já disse que amava vocês hoje, gente? Em nome de Jesus Cristo, já disse que amava vocês hoje? Eu amo vocês, hein? Não esquece. Agora, são 17 minutos que iniciou essa live. São 21h47. 7 de janeiro de 2026. Horário 21h47, 7 de janeiro de 2026. Gravem a partir de agora. Podem gravar. São 17 minutos dessa live. A hora são 21h47, Verbo de Deus. Coloca bem a hora, Verbo de Deus. Coloca a data e coloca a hora, Verbo de Deus. 21h47. Peguei atrasado. Do dia 7 de janeiro de 2026, 17 minutos dessa live. Começa agora, grave. Quando eu começava a ver, e a presença estava forte porque era dezenas, e eu via como pessoas, mas era anjos, porque vi só luz, mas o formato era pessoas. O formato da luz eram de pessoas. E não vi só 10. E uma luz mais forte do meu lado dizia, só olha para os céus. Eu olhava para os céus. E eu contemplava, e quando eu contemplava, dizia, toma nota e escreve do teu livro espiritual, essa escrita espiritual da parte 2. Porque tu escreveste naquele dia, e hoje é a parte 203. É a escrita 03, espiritual a parte 2. E a escrita espiritual da parte 2, tá? E mandava eu escrever. E eu escrevia, e via tudo. E depois que tornei em pé, porque senti que voltei para o corpo,
Acordei assustado, fui ao toalete. E a presença estava forte. Aquela voz disse: não acorda tua esposa. Eu não acordei. E fiquei vendo tudo aquilo, observando tudo aquilo. E observando tudo aquilo, eu ainda conseguia ver o livro espiritual e o que eu tinha escrito. Como eu consigo ver agora, nesse exato momento, diante de Deus, eu consigo ver Ele agora. E eu quero que vocês relatem, gravem isso, 21h50, do dia 7 de janeiro de 2026. Era me mandado escrever e eu escrevia: Reginaldo, fala para o espiritual do território nacional brasileiro. Fala para o espiritual do território nacional brasileiro. Que o Brasil agora, a partir deste momento, vai entrar em um confronto espiritual determinada por mim, não pelo adversário de vossas almas, mas determinado por mim. A partir de agora, dia 7 de janeiro de 2026, o confronto será imenso. E foi dito, na hora que tu estiver na live, antes das 22 horas, acontecerá reunião ou reuniões no Pentágono, na Casa Branca, nos Estados Unidos. Alguns terá encerrado. Terá encerrado. E as reuniões que terá na Casa Branca, no Pentágono, nos Estados Unidos, tem tudo a ver com o território nacional brasileiro. Isso era madrugada do dia 7, às 2h30, mais ou menos, da manhã do dia 7 de janeiro de 2026. O horário que eu estou fazendo essa live é 21h51, do dia 7 de janeiro de 2026. Dá para fazer 24 horas, 2 horas da manhã. No momento que você estiver na live, vai ter reuniões no Pentágono, que começou às 20 horas, 19 para as 20. Essas reuniões que estará se estenderá do dia 8, durante a manhã e tarde. Será tomado decisões lá nos Estados Unidos da América, e essas decisões são muito rápidas. Assim como você viu, do dia 30 de 12 de 2025, que seria resolvido e que eu não abria mão sobre a questão Estados Unidos e Venezuela. E no dia 3 de janeiro, se deu a captura de Nicolás Maduro e sua esposa. Está registrado em sua live, Reginaldo, no dia 30 de 12 de 2025. Escreve tão somente e diz para a espiritualidade do território nacional brasileiro. E esta carta é para a espiritualidade. Só para aqueles que são espirituais, para que entre no conclave, para que entre no Santo dos Santos, para que entre em preces, rezas e orações. Porque o impacto dos anjos que eu mandei no território nacional brasileiro irá fazer um reboliço e uma explosão sem precedentes no reino espiritual. Uma explosão sem precedente no reino espiritual. E eu acelero o mais rápido possível. E o Senhor me mostrou o mês 3 de 2026. De hoje até o final do mês 3. Começa hoje, dia 7 de janeiro de 2026. A cada dia, a partir do dia 7, haverá explosões no reino espiritual que será notório no reino físico. Eu abalarei a terra, o céu e o mar. Falo do território nacional brasileiro. Acontecerá por causa da briga espiritual
muitas coisas, acidentes de grandes proporções. Há mortes de um lado e de outro, de grandes proporções e percas irreparáveis. Tudo isso por causa da briga espiritual. E a parte mais importante, gente, foi essa, e eu quero que você dê toda a atenção. A parte mais importante foi essa. Reginaldo, preste atenção. Veja, e eu via a pessoa do presidente Jair Messias Bolsonaro. E dessa vez eu não vi um anjo, eu vi dois. Dois anjos estavam ao lado dele. Um do lado e o outro de outro. E o Senhor dizia, esses anjos estão sob o meu comando. Mas veja essa escrita. Nesse sonho, mais do que real, eu vi essa escrita e estava escrito, como estou lendo agora, na parte do livro espiritual. Veja essa escrita. E havia uma conversa entre autoridades globais. Havia uma conversa entre autoridades globais. Muitos autoridades globais. Javier Milei, e outras autoridades globais. E eu vi uma luz muito forte saindo de Israel. Uma luz muito forte saindo de Israel. E um brado nos céus dizendo, eu vim para pelejar. Todo o globo terrestre, espiritualmente, estava sobre os olhos fixos sobre o território nacional brasileiro. E havia uma conversa lá nos Estados Unidos com outros líderes mundiais. E eu vi uma escrita. E essa era uma determinação. Eu vi a determinação e eu vou relatar o que eu vi na determinação do sonho. E depois da determinação do sonho, que isso não existiu, não existia, até o dia 7 de janeiro de 2026, existirá após o dia 7 de janeiro de 2026. E via, caso a determinação não fosse cumprida pela parte espiritual, caso a determinação não fosse cumprida, era uma briga desproporcional, que vai ocasionar algumas tragédias de grandes proporções, mortes, por causa dessa batalha que se inicia. E vai até o último dia de março de 2026. A determinação do sonho era essa. Na escrita espiritual, liberem Jair Messias Bolsonaro para que ele vá para casa e fique nos cuidados em casa. Porque eu via no reino espiritual essa determinação, e essa determinação era forte. E grandes autoridades ao redor do mundo, irão falar sobre o que eu estou falando agora, no dia 7. Vocês poderão ver dia 8. Vocês poderão ver dia 9. Vocês poderão ver a qualquer momento a partir de hoje. E essa era a determinação, para que ele fosse para casa. Os dois anjos estavam do lado direito e do lado esquerdo. E eu vi uma conversa. Esta conversa de anjos, não era de pessoas. E esta conversa que era de anjos e não de pessoas era mais ou menos assim. Vamos afrouxar as rédeas, porque senão vai sobrar e a casa vai cair. Já fizemos muita coisa e chegamos longe.
e a autoridade que dizia mais alto: ou se faz assim, ou será feito esse dano. Bem, eu vi o espírito da morte, e esse espírito da morte rodava, cercava o presidente Jair Messias Bolsonaro. Por isso os dois anjos estavam perto dele, para não permitir que o espírito da morte ceifasse ele. E outro anjo saía e dizia para outros anjos que não estavam vestidos de branco, e dizia: se acontecer algo aqui, todo o império que está imperando neste local há mais de 2 anos irá despencar, e as proporções serão gigantescas, irreversível e eterna, se não cumprirem o que eu estou dizendo. Então vi o presidente dos Estados Unidos em pé e determinando algo. Algo vai mudar drasticamente no falar e no diálogo do presidente dos Estados Unidos. Vi Javier Milei e Bukele, porque o nome de Bukele aparecia. Vi Bukele e vi Javier Milei. Algo está sendo levantado agora sem procedente. O sonho foi claro. Eu continuo vendo a escrita. E a escrita era clara e permanente e dizia: pelo menos agora, libere ele para ter cuidados em casa. Se tocar na vida do homem, todos irão sofrer danos irreversíveis e para sempre, sem volta. Diga à nação brasileira que entre em oração. Somente a parte espiritual, ela está lhe assistindo, Reginaldo. A parte de pessoas espirituais estão lhe assistindo. E o espiritual que habita na nação brasileira sabe que a partir de hoje o Brasil vai entrar em colapso por causa da briga dos anjos que trabalham com grande força para o bem daqueles que nele confiam. Eu estou me referindo, Reginaldo, à parte espiritual de todos os espirituais da nação brasileira. Todo dia, cada dia, a partir de hoje, vocês irão ver, porque os céus está dando um basta. Os céus está dando um basta. Cochilando. Os céus está dando um basta. E o basta é assinado por mim hoje. E assinava a assinatura e carimbava com selo. 7 de janeiro de 2026. A cada dia, dia 7, dia 8, dia 9, até o último dia de março de 2026. O brado e a briga será grande. E assim será. Quem tem ouvidos, ouça o que o espiritual escreve e notifica a nação brasileira. Vejam o que eu vou fazer sobre cada detalhe do que está escrito e do que você vai afirmar na live. E eles verão, dia a dia, se assustarão, mas assim será. Basta os céus da basta do território nacional brasileiro. E os dias estão contados. Se a minha ira descer,
caso não ouçam o comando do espiritual, Ai, meu Deus, tô será cochilando, quase caindo no envelhecido. celular. Eu falo de uma escrita espiritual, como um homem espiritual que sou. Um sonho muito mais do que real, que era essa escrita. Falo que coloca a mão porque a luz encandeia. Quando eu